Vamos lá, estamos de volta aqui para continuar o nosso curso. Vamos falar agora sobre funções financeiras e estatísticas. Então vamos começar aqui com o nosso modelo de planilha. Temos aqui a número 1. Nesse cenário aqui eu tenho uma empresa de eventos que ela faz eventos em várias cidades do Brasil. E o que acontece? Eu quero criar aqui uma função para que, à medida que os eventos forem ocorrendo nas cidades aqui, eu possa saber qual é a renda desse evento e quantos eventos estão acontecendo. Então, para isso, nós vamos usar duas funções: o soma-C e o conte-C. Então, antes de mais nada, a gente vai fazer o seguinte. Nós iremos nomear a nossa tabela de dados aqui, utilizando os rótulos da coluna. Então, selecionei aqui, vou criar a partir da seleção, vou usar apenas a linha superior para eu nomear essa área e vou dar um OK. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer mais uma coisa aqui também. Eu vou selecionar essa área aqui e vou dar uma formatação mais adequada para ela, separador de milhar, e agora estamos prontos aqui. O que nós vamos fazer? Nós temos aqui a nossa área de dados, temos aqui o local onde nós desejamos obter as informações, e aqui, neste pedacinho aqui, que eu vou pintar de verde, é onde nós temos os critérios que vão nos permitir obter as informações que precisamos aqui. Então, renda por evento. Então, eu vou chamar o soma-C aqui. Chamei o soma-C. E ele me pergunta primeiro o seguinte: intervalo e critério. Essas duas informações aqui são informações relacionadas. Então, quando eu olho para a minha esquerda aqui na tabela, eu tenho a coluna B que se chama filial. E tenho aqui também à minha esquerda uma das filiais que eu quero obter. Então, esta coluna B e os dados contidos aqui na coluna E, eles estão relacionados. Então, sempre que você ver intervalo critério, nós estamos falando de duas informações que estão conectadas e relacionadas umas a outras. Então, qual é o intervalo que eu quero obter a minha informação? Eu vou apertar F3, eu vou dar um clique duplo em filial, e olha só, ele pegou toda a coluna da filial aqui à esquerda. Muito bem. Eu vou colocar um ponto e vírgula, e o Excel me pergunta qual é o critério. O critério para eu obter a minha renda aqui é a informação que está à minha esquerda. Esse é o meu critério. Então, de novo, veja que os dados dessa coluna estão relacionados com essa daqui. Então, eu forneci o intervalo e o critério, duas informações relacionadas, e agora ponto e vírgula, para eu informar o intervalo soma. Como o próprio nome já sugere, intervalo soma é aquela área de onde eu vou obter os valores. Então, eu posso dar um F3, pegar a renda por evento por aqui. Eu também posso apagar, eu posso começar a digitar aqui e o nome vai vir aqui, eu dou um clique duplo aqui e aí eu tenho renda por evento, eu fecho parênteses e dou Enter. Olha só, São Paulo eu tenho R$ 28.020. Eu vou deixar essa área aqui também selecionada com separador de milhar, para ficar bonito. E aí, o que acontece, gente? Como eu nomeei essa tabela, utilizando os rótulos, e aqui, dentro da minha função, eu estou usando os nomes das células. E quando eu uso o nome de célula, eu transformo-a em referência absoluta. Então, para eu obter aqui a renda do Rio de Janeiro, eu não preciso fazer mais nada
Basta que eu pegue aqui, botão esquerdo, alça de preenchimento, clique duplo, pronto. Eu dou um F2. Agora eu tenho, ó, a mesma análise. Eu tenho soma-se, qual é o intervalo filial, qual é o critério, está aqui, um relacionado ao outro, e eu quero obter a soma por evento. De quem? Daquele que está especificado em E5, que é apenas Rio de Janeiro. Então, quando eu faço dessa forma, fica muito prático o meu trabalho. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar uma outra cidade aqui, ó, eu tenho São Paulo e Rio de Janeiro apenas. Digamos que eu quero mais uma cidade aqui. Eu vou selecionar essa área, vou puxar mais uma linha aqui. Aí, digamos que eu queira obter aqui a cidade do Paraná. Olha só, Paraná. Veja que eu digitei, não apareceu nada ainda. Porém, se eu vier aqui à esquerda e colocar, olha só, Paraná, digamos que tem 25.250. Opa, foi para lá. Aí passaram-se uns dias, eu fiz outro evento no Paraná, que deu mais 15.250. Opa, perceba? Então, como essa área tem espaço disponível e aqui eu posso simplesmente ir esticando aqui a minha área que já tem a função, eu não preciso digitar ela nunca mais. Basta eu abrir espaço, vou incluindo as novas informações e o Excel vai somando tudo para mim. Da mesma forma que eu trabalhei com a função soma, eu vou trabalhar com a função Cont+C. E nós vamos observar o seguinte aqui. Ambas as funções, elas têm uma estrutura absolutamente parecida. Como eu disse para vocês lá no começo do curso, existe a função, a estrutura da função, que é igual para praticamente todas. A estrutura delas é muito parecida, né? E o que você vai observar aqui, ó? Quando você olha as duas funções, você olha o nome da função, soma-C, Cont+C. Então, aqui é uma soma com uma condição e aqui é uma contagem com uma condição. Então, veja, quando eu olho nos argumentos da função, olha só, eu tenho aqui intervalo, critérios e entre colchete aqui, eu tenho intervalo soma. Como já disse anteriormente, o intervalo soma aqui dentro do colchete, ele é opcional. Se eu olhar a estrutura de argumentos da função Cont+C, ela é exatamente igual ao soma-C, ó, intervalo e critério. A única diferença entre elas é que na primeira eu tenho que informar um intervalo de soma. E para eu obter o resultado no Cont+C, eu só preciso de intervalo e de critério. Não preciso mais nada. Então perceba que quando você aprende uma função, você automaticamente já está aprendendo outra. Porque todas elas guardam uma mesma lógica. Então vamos lá. Eu quero usar o Cont+C aqui para obter a contagem de eventos. Então eu chamo o Cont+C, porque as informações que eu vou colocar aqui dentro dos meus argumentos, o intervalo e critério, são duas informações que estão relacionadas. Então, se eu vou usar a filial para contar, eu tenho que relacionar ela com a coluna onde estão as filiais aqui do outro lado. Então, o meu intervalo vai ser filial, porque o meu critério é uma filial. Então, aí eu fecho o meu raciocínio. Fechei o parênteses, dou Enter. Pronto. Eu tenho 4 eventos aqui em São Paulo que me renderam R$ 28.020. Aí eu venho aqui, dou um clique duplo e olha só. Maravilha, né? Agora, digamos o seguinte, que eu também queira obter a média desses eventos de São Paulo. Tá? Se eu quiser obter a média aqui, eu vou usar a média tradicional, tá? Não vou usar a função média, tá bom? Eu vou inserir aqui
vou escrever aqui média. Então, eu vou dividir isso por isso. Então, esse é o método convencional de fazer cálculo de média, tá bom? Não é a função média nem média C. Então, esses eventos deu essa média. Eu vou dar um clique duplo aqui. Aqui deu um valor um pouco maior. Eu vou abrir com espaçamento aqui. E aí, eu chego nesse resultado. E tudo que eu vier acrescentando aqui, eu vou ter as atualizações de forma prática e rápida. Maravilha, né? Vamos agora para o CONTE-CES. Então aqui eu tenho o CONTE-CES, onde o que acontece? Quando eu uso o CONTE-C, eu estou fazendo o quê? Eu estou contando algo que tem numa única coluna. Então esse é o princípio do CONTE-C. Agora, quando eu uso CONTE-CES, eu estou fazendo uma contagem levando em conta dois critérios para eu obter o meu resultado. Então vamos lá. Então nesse exemplo eu quero saber a quantidade de produtos vendidos de acordo com os vendedores, que os nomes estão aqui, e de acordo com o produto que está especificado aqui. Tá? Então o CONTE-CES é usado quando eu preciso contar dados utilizando mais de um critério. Legal? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou clicar aqui dentro da área, vou pressionar Ctrl asterisco e vou aqui em fórmulas, criar nomes a partir da seleção e eu vou nomear de acordo com o rótulo da coluna aqui. Vou dar um OK, aí eu saio, vou aqui e vejo que os nomes estão todos aqui, tá vendo? Vendedor, tá tudo aqui. Muito bem. Agora eu posso chamar o CONTE-CES para eu contar quantos aparelhos, quantos itens foram vendidos. Então eu chamo o CONTE-CES. Aí eu tenho primeiro intervalo e critério, certo? Então vamos lá. Intervalo e o critério, como eu já disse anteriormente, são duas informações que estão relacionadas. Eu vou usar essa informação que está à esquerda, que é o nome do vendedor, que eu vou relacionar com a coluna que tem o nome vendedor. Então, o intervalo critério vendedor. E agora, o critério 1. Então, eu tenho intervalo critério 1 e eu tenho critério 1. Depois eu vou ter intervalo critério 2 e assim sucessivamente. E também o critério 2, é claro, né? Então, veja, vendedor, que eu vou relacionar com essa informação que está aqui. Ponto e vírgula. Veja que ele está me pedindo agora o intervalo critério 2. Então, eu quero relacionar o quê? Essa coluna de produto com a especificação do produto que eu vou colocar aqui. Então, eu vou em produto. Peguei produto. Veja aqui à nossa esquerda a sinalização. Ponto e vírgula. E eu vou relacionar ao segundo critério que vai aparecer aqui. Agora, considerando que eu quero puxar depois tudo isso para baixo, mantendo essa célula do produto fixa, eu vou apertar o F4 agora aqui, eu fecho o parênteses e dou Enter. Olha só. Então, a Ana vendeu 6 produtos. Então, se eu vier na alça de preenchimento com o botão esquerdo e der um clique duplo, pronto. O Marcos vendeu 1. Lembrando que aqui, gente, eu não estou especificando o tipo de produto, tá? É só por quantificação mesmo. Então, não importa se ele vendeu TV, notebook, é a quantidade de itens vendidos mesmo. Então, eu tenho 6 para a Ana, eu tenho 1 para o Marcos, eu tenho 2 para o Paulo, eu tenho 2 para a Vera. Se eu vier aqui e perguntar, bom,
Vamos ver aqui. Tablet. Como é que foi a venda de tablet? Tablet. Olha só. Essas foram as vendas de tablet. Então, se eu mudar para notebook, essas foram as vendas de notebook. Então veja que, como o próprio nome sugere, uma função financeira estatística.